Boa noite, pessoal. Novamente eu aqui, é um prazer, né, estar aqui fazendo um pouquinho, tentando compreender essas aulas, porque essa aula foi um desafio, tá? Vai ser um pouquinho polêmica, bem pouca coisa, né? Mas eu tive que me aprofundar um pouco em alguns conceitos, porque essa aula de evolução anímica, a gente está numa fase da escola em que a ciência entra muito, né? E o espiritismo, ele está sempre caminhando ao lado da ciência. Como atualmente nós estamos vivendo um período nebuloso, né, da nossa evolução, um período de negacionismo, um período em que a ciência é posta em dúvida, e muitos espíritas têm tomado essa postura, né, de negacionismo, e quando eu vi essa aula, eu fui convidada a dar essa aula, até falei para mim que era um pouco complicado para mim ao vivo, mas aí conseguimos fazer gravado. E quando eu comecei a reler, porque é uma aula que eu já tive, mas eu nunca tinha apresentado essa aula, eu comecei a ver o potencial que ela tem. O potencial do espiritismo dentro da ciência, de caminhar unido à ciência. E o espiritismo, um dos seus pilares é científico. E essa aula é muito boa nesse momento para nos lembrar da nossa base científica, né? Muitas vezes a gente corre para aquele lado, só para o lado espiritual, para o lado de conhecimentos ou sentimentos ligados à religião, apenas ao aspecto religioso, quando o espiritismo ele é uma religião diferenciada por conta da sua base científica, né? Kardec, os espíritos superiores nos deixaram esse aviso, né? Que quando o espiritismo fosse contra a ciência, era para a gente ficar ao lado da ciência. Então, é muito bom a gente ser lembrado, ainda mais nesse momento de negacionismo, que o espiritismo está, sim, junto com a ciência. Que o espiritismo não está negando a ciência e que nada que o espiritismo traz contraria a ciência e vice-versa. E essa aula vai aprofundar bastante nesse aspecto, sem deixar de lado, é claro, a parte moral, que é essencial. Mas é uma aula que traz bastante ciência, que traz bastante aspectos e termos que podem nos confundir. Então, eu tentei dar uma aprofundada, tentei explicar um pouco os termos para que a gente consiga se localizar, porque o conhecimento, gente, pelo menos para mim, eu não sei vocês, quando eu consigo entender uma coisa, quando eu vejo que aquilo é rico em conhecimento, aquilo me traz muito mais vontade, né, de buscar, de conhecer, aquilo me traz segurança. Embora eu acredite na simplicidade, eu acho que a simplicidade nos leva por caminhos maravilhosos, a gente não pode deixar também de buscar, né, a compreensão de termos um pouco mais complicados, porque o Espiritismo nos traz isso, nos oferece esse conhecimento. Então, nessa altura da escola, a gente tem que realmente ter essa curiosidade, esse propósito, esse interesse em conhecer. Então, vamos começar a aula, né? A aula de hoje é Evolução Anímica 1. É uma aula que aborda alguns aspectos de uma aula que eu já dei, que é a evolução nos diferentes reinos, só que aprofunda um pouquinho, porque tem os termos de perispírito, fluido vital, que eu tentei dar uma abordada. Eu tô incomodada porque tá aparecendo uma luz aqui no meu olho, mas é a luz do vídeo, então não fiquem focados como eu na luz do meu olho. Bom, vamos lá, vamos dar continuidade. Eu, como sempre, me perco aqui no... Vamos lá, vamos começar falando do Leibniz. Eu trouxe esse slide, ele foi de última hora até, porque eu quero levar vocês a essa compreensão maior, né, desse aspecto científico. O Leibniz, ele é um polímata e filósofo alemão. Polímata é o ser que conhece várias ciências, né? São essas criaturas sábias, essas criaturas que vêm aqui para o mundo para trazer esclarecimento, esses missionários, né, que vêm aqui trazer o conhecimento que talvez um ser humano comum não consiga. Então, ele contribuiu com um estudo conhecido como monadologia. A monadologia, hoje nós vivemos, né, há algum tempo que a gente já conhece o termo mônada celeste. Então, o Leibniz, ele tem um livro, inclusive, sobre monadologia. O que ele traz nesse livro? Ele traz que a realidade material, né, que é a realidade que as pessoas entendem, a grande parte da população entende como realidade, é apenas a percepção de uma parte da realidade.
Então, ele traz essa ideia espiritual, né? Que a matéria não é tudo, a matéria não é toda a nossa realidade, é apenas a parte que a gente consegue perceber. E que existe ao lado, caminhando junto a essa realidade material, essa percepção, algo desconhecido, algo que é parte da metafísica. E esse algo desconhecido é conhecido por ele como mônada. Também pode ser conhecido como fluido vital, ele traz outros termos, como alma, tá? Mas ele traz esse estudo da alma como mônada. Aqui é minha colinha, por isso que eu olhei. Então, essa mônada é a que daria força, atividade e vida à parte material, né? A parte material seriam os átomos, as peças, mas a vida seria trazida pela mônada. E aí a gente vai ver no nosso estudo como é legal, como a gente realmente está dentro, né? Estamos caminhando junto. E o conhecimento da monadologia auxiliou e auxilia a razão científica a compreender essa estranha realidade. Então, esse conhecimento do Leibniz, ele auxiliou em conhecimentos científicos mesmo, em conhecimento da ciência, como, por exemplo, fractais, que é da matemática, física quântica, microbiologia e até cibernética. Então, é um conhecimento que muitas vezes a gente acha que a ciência está longe da espiritualidade, mas não, eles estão trazendo aí, ó, desde 1700, 1600 e pouco, é que ele tem uma pessoa que está trazendo dentro da ciência, dentro da razão científica, esse lado de algo a mais, né? E vamos lá, continuando. Vocês sabem que eu vou ficar mudando minha fotinha de lugar, né? Porque... Ai, não pode fechar. Bom, vamos lá. Então, eu trouxe aqui, eu alterei completamente a sequência lógica aqui, da sequência da apostila, porque não está uma sequência lógica. A apostila, ela traz aqui, ela começa a falar do início da evolução da mônada no mineral. E depois ela fala um pouco sobre fluido vital e perispírito. Eu quero explicar para vocês antes sobre fluido vital, porque antes de tudo a gente precisa entender esses termos para a gente compreender em que momento que fluido vital e perispírito vão se adequar aos reinos, tá? Então, eu tentei simplificar ao máximo com esses desenhinhos para a gente compreender. Deus está lá, o solzinho, né? Então, ele vai lá e cria o pensamento, né? O verbo. Quando ele cria, existe dentro dessa criação o princípio material ou fluido universal. Esse fluido universal é a substância da matéria elementar. Então, é substância primitiva, matéria elementar, onde residem todas as forças e a partir do qual são feitas todas as coisas, pois é suscetível de inúmeras combinações. Aqui esse termo está na Gênese, tá? Daqui, desse princípio material ou fluido universal, decorre o fluido cósmico, que dará origem a tudo que é material, orgânico e inorgânico, tá? Então, tudo que existe decorre do princípio material ou fluido universal. Tudo que existe, material, tanto orgânico quanto inorgânico, decorre desse fluido. Na mesma criação, do mesmo Deus, né, sai o princípio espiritual ou princípio inteligente universal. E acredito, pelos estudos, pelo que eu li, que a mônada se localiza aqui, tá? Do princípio espiritual ao princípio inteligente universal sai a mônada. Porque quando a gente visualiza, que a gente estuda, né, aquela espiral evolutiva e a involução até mineral, a gente compreende que a mônada desce, a mônada está dentro daquilo e ela vai descendo e evoluindo. E ela vai se materializando na pedra. E não é bem assim que acontece, tá? Existem como se fossem frações de criação, em que desce a parte material e a mônada vem, mas ela não vem dentro daquela pedra, ou ela não vem totalmente ligada àquilo. A mônada, o princípio espiritual vai se ligar a partir de certo momento, entendeu? É como se fosse uma necessidade de um corpo espiritual a mais para que aquele princípio espiritual se acople. Isso não quer dizer que aquele princípio material não está em evolução, tá? Então, esse princípio espiritual, o princípio inteligente universal, é o elemento primitivo espiritual, cuja natureza desconhecemos. É suscetível de elaboração e desenvolvimento evolutivo para a formação de individualidades inteligentes em união com a matéria. Então, aí esse princípio espiritual se une à matéria para poder se individualizar e se tornar espírito. Então, daqui que decorre o princípio inteligente que formará o espírito.
Vamos lá. Aí vamos ao fluido vital. Fluido vital é o fluido aglutinador. Sem ele, o corpo não seria mais que um conjunto de células independentes. Ele vincula, conecta em um todo complexo, circulando pelas veias e vitalizando todo o organismo. A vitalidade presente no corpo físico e no perispírito dos seres vivos é fornecida e alimentada por um elemento abundante na natureza, fluido ou princípio vital. Aqui é importante que nós vamos realizar uma divisão. Vamos voltar no nosso... Bom, lá na frente eu vou mostrar para vocês que eu fiz outro gráfico. O fluido vital, ele é um fluido que só seres orgânicos apresentam. Na frente eu vou mostrar para vocês que existe uma divisão naquele fluido elementar que cria o fluido vital, que ele é ativado para seres orgânicos. Há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido, o princípio vital, ativo no ser vivo. Esse princípio se acha extinto no ser morto. Tá na Gênese, gente. Então, assim, a pedra, os minerais não têm fluido vital. São seres inorgânicos. Falo pedra, mas é água também, né? A gente tem que compreender que quando a gente pensa em mineral, a gente pensa na pedra, a gente pensa só numa montanha. Mas os minerais, eles são um reino muito complexo e muito amplo, tá? Só para a gente compreender essa questão. Porque na apostila dá a impressão que o fluido vital está entrando em tudo. E não é assim. Vamos lá. O fluido, o princípio vital, é um subproduto do fluido cósmico universal. Ele dá vida aos corpos orgânicos. Está ausente nos minerais e nos seres orgânicos mortos. Então, quando um ser morre, o fluido vital é aquele que se esvai, tá? Também está na Gênese e também no Livro dos Espíritos. Aí aqui eu trago eu dei uma especificada naquele gráfico inicial. Então, Deus vem aqui e cria, e aí nós temos aquele princípio material, o fluido universal, que cria tudo, lembra? E desse fluido aqui sai o fluido cósmico. O fluido cósmico, ele se divide em dois. O fluido cósmico cria matéria e energia passivas, tudo. Seres inorgânicos e orgânicos, tudo. Do outro lado, ele vem aqui e cria o fluido vital inativo. E aí, da criação de Deus aqui, que saiu o princípio material e o princípio espiritual, desse princípio espiritual vem o princípio inteligente. Quando o princípio inteligente se une ao fluido vital, nós temos um espírito encarnado. Então, é com o fluido vital inativo, que é ativado pelo princípio inteligente, nós temos o espírito encarnado, o ser que tem vida, tá? Tem que ficar bem, porque às vezes as pessoas confundem fluido cósmico com fluido vital. Fluido cósmico, ele realmente tem na pedra, ele tem em tudo que existe, fluido cósmico, tudo. Porque ele é criador de tudo. É o princípio material. Mas do fluido cósmico sai algo específico para se unir ao princípio inteligente e dar sequência à encarnação, que é o fluido vital. Então, isso é para a gente só entender que a criação é algo que acontece talvez um pouco de uma forma mais complexa do que aquilo que a gente vê da espiral evolutiva que desce a pedra com uma mônada. Não é bem assim, tá? Vamos dar sequência. Aí a gente vai falar um pouquinho do perispírito, tá? Então, o perispírito é o transmissor. Em cada ser, desde a sua origem, pode constatar-se a existência de uma força que atua na direção fixa e invariável, segundo a qual se edificará o plano escultural do recém-vindo, ao mesmo tempo que o seu tipo funcional. O perispírito é como se fosse um molde espiritual. É lá no perispírito que contém as nossas informações, inclusive as informações da nossa ancestralidade, tá? Então, a alma ou espírito é o princípio inteligente no qual reside o senso moral. Aí nós temos aqui o corpo, que é um envoltório material que reveste a alma, e
o perispírito, que é o envoltório fluídico semimaterial, que faz a ligação entre a alma e o corpo. Então, ele transmite tanto informações da alma para o corpo, né? O que vem da nossa inteligência, da nossa sensação, do nosso pensamento, que é a alma que pensa. A vida é da alma. Então, tudo que é a moral, tudo que vem da alma, né? Que é a alma é o espírito encarnado. Vamos falar espírito, o que vem do espírito. Mas como está encarnada é a alma. A alma vai lá e capta, né, tudo que ela precisa. E aí o perispírito transforma essa informação espiritual em informação mental para o corpo físico. Ao contrário, também, o corpo físico, tudo que ele vai adquirindo aqui, o que ele vai captando fisicamente falando, vai sendo transformado pelo espírito para alcançar a nossa alma, tá? Então ele é um transmissor. Ele transmite de um plano a outro. Essa parte é meio pesadinha, né? Mas já vai melhorar, tá? Vamos lá. Em todo germe vivo há uma ideia dirigente, a manifestar-se e a desenvolver-se na sua organização. É no embrião que se executa essa ação diretiva. O perispírito transmite as informações do espírito para a matéria e vice-versa. Sendo o perispírito elo de ligação entre o espírito e o corpo material, ele é tirado do meio ambiente do fluido universal. Então, cada planeta, cada ser, né, de diversos planetas que a gente sabe, que nosso planeta não é o único que tem vida, né? Vamos lá, é básico isso para nós espíritas. Então, cada planeta tem um tipo de perispírito, tem um tipo de energia, de fluido daquele ambiente que será retirado para fazer esse perispírito, porque existem planetas em que a parte física ela é bem mais sutil do que a nossa. E aí o perispírito também vai se adequar àquela sutilidade daquela parte física, tá? Vamos lá. Aí nós vamos começar, né? Voltar um pouquinho aqui na nossa aula da evolução dos diferentes reinos, só para a gente ter uma lembrança do que acontece, né? Que eu já falei naqueles gráficos, mas esse gráfico talvez seja um gráfico mais familiar. Então, vamos lá, né? No princípio era o verbo estava com Deus. Então, Deus é o pensamento criador que cria a mônada luminosa, e aí ela vai sofrendo involução, rebaixamento vibratório. Depois, por que ela faz esse movimento? Para depois poder iniciar o seu movimento de evolução. Então, inicia-se da matéria orgânica para a orgânica, vida celular, o instinto vai para a intuição, o raciocínio busca a consciência, a superconsciência. Nos cristais, o espírito dorme. Mais tarde, ele sonhará no vegetal, se movimentará no animal, reencontrando-se a si mesmo no homem. Isso é um poeta oriental, tá? Mas o Leon Denis também falou algo parecido com isso. Eu quis colocar o poeta para ficar diferente. Vamos lá. Espera aí. Evolução. O que é evolução, então? É a passagem de potencialidades latentes em poderes ativos. Tudo que nós manifestamos de virtudes já existe dentro de nós. Nós somos como uma semente. Dentro da semente existe uma árvore, existem os frutos. Então, a árvore sofre uma evolução, né? Exemplificando a evolução. Nós, mônadas, a árvore também é uma mônada, né, gente? Mas nós, como seres humanos, temos todas as potencialidades dentro de nós. Nós precisamos desenvolvê-las. Então, muitas vezes a gente não consegue acessar essas potencialidades, mas não quer dizer que não existam. Por exemplo, nós vivemos aqui no planeta Terra, cada planeta tem um arquétipo, né? Cada planeta tem um inconsciente coletivo, e existe um limite de conhecimento e de sentimento que nós podemos alcançar num planeta dentro da sua evolução. Então, nós atualmente estamos vivendo num planeta de provas e expiações, passando por um planeta de transição, né? Nós vamos ser uma terra de regeneração. Então, nós estamos na parte de transição para regeneração. A regeneração ela vai trazer outros arquétipos, outros sentimentos e outras posturas morais. No entanto, muitas posturas que nós fomos informados, nós não conseguimos ainda acessar. Quando Jesus traz para a gente toda aquela informação de amor, de perdão, né? De igualdade, de liberdade, quando ele traz tudo aquilo, são informações que nós temos capacidade de manifestar.
Então, nós encarnados nesse planeta temos capacidade de manifestar todos aqueles poderes que Jesus nos demonstrou, porque aquilo é o nosso limite. Então, Jesus é o exemplo para nosso planeta, enquanto nós estamos aqui, para a gente alcançar. Por isso que ele fala que todos, quando ele diz, vós sois deuses e podeis fazer tudo aquilo que eu faço. Porque ele entende que dentro da gente existe aquele potencial. Então, quando Jesus olha para um ser, quando ele olha para a gente, ele já vê um Cristo. Ele vê um ser potencialmente divino, um ser divino com potencialidades. Por isso que é importante a gente abandonar sempre aquele sentimento de culpa ou de incapacidade, né? Aquele sentimento que nós fomos adequados, nós fomos criados, nos fizeram acreditar na nossa incapacidade, no nosso pecado, na nossa miserabilidade. Então, as religiões que foram baseadas nas regras dos homens, elas fazem o ser humano acreditar que ele é incapaz, que ele tem que Deus nos quer sempre submissos, sempre de joelhos, sempre incapazes, sempre pedindo ajuda, quando na verdade não. Deus nos quer poderosos, e poderosos no sentido de sabermos que somos luz e temos poderes a desenvolver, com amor, com caridade, com liberdade, né? Aquele Deus que a gente coloca como alguém muito bravo e que nos culpa e que a gente faz isso e recebe aquilo, é algo que a gente criou por conta desse pensamento sem compreender as nossas potencialidades, esse pensamento ignorante, que não compreende a potencialidade, que erra e fica preso no erro. Então, nós julgamos os outros, nós julgamos a nós mesmos como seres que estão sempre carecendo ou de castigo, né? Ou de pena. A gente não consegue compreender que as potencialidades elas vão aumentando conforme a gente erra. O erro gera um crescimento, um movimento de crescimento, e aquela potencialidade se expande. Mas ela só se expande se a gente se permitir aceitar o erro como uma forma de conhecimento, de aprendizado. Se a gente ficar batendo na mesma tecla, eu faço isso, eu sou assim, eu faço isso, eu sou assim, eu não consigo mudar, e não começar a utilizar esses erros, essas experiências, para potencializar o nosso crescimento, a gente fica sempre estacionado. E aí são reencarnações, mais outra reencarnação, e a gente está sempre assim. É isso que a caderneta pessoal traz pra gente. Às vezes a gente não consegue entender por que escrever na caderneta pessoal. Por quê? Porque você consegue visualizar as suas dificuldades. A caderneta pessoal, ela não é pra gente ficar, porque eu sofro tanto, porque eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa maravilhosa. Não, não é um documento de auto-engano. Não é um documento em que a gente fica lá narrando os acontecimentos do dia a dia como um diário. É algo para a gente aprofundar. Por que eu sinto isso? Por que eu me sinto mal? Por que eu me sinto vítima do mundo? O que está vibrando em mim que me faz achar que eu sou vítima do meu esposo, do meu filho, do meu patrão? O que está dentro de mim que me faz achar que eu sou injustiçada? O que está dentro de mim que me faz sentir tanta raiva? Então, é a forma que a gente estuda os obstáculos ao desenvolvimento da potencialidade. E aí a gente vai observando, né? Quando a gente pega e lê, a gente fala, nossa, aconteceu isso aqui, olha aqui, ó. Eu manifestei vaidade, eu manifestei orgulho, mas nossa, eu não vou mais, vou escolher outro caminho. Vou escolher tentar fazer de outra forma. E aí a gente vai desenvolvendo as virtudes, tá? Nossa, eu peguei muito na caderneta, né, pessoal? Vamos, não pode, que eu sou meio atrasilda. Bom, essa aqui é, de novo, uma figura, uma imagem da aula também de evolução dos diferentes reinos, que é basicamente aquilo que eu falei, tá? Ideação cósmica, cria a mônada, e aí ela é transformada aqui, ó. E da substância cósmica transformada, temos os diversos veículos para a manifestação da consciência nos planos objetivos. Então, essa substância cósmica transformada você viu? Vocês estão percebendo que existem duas divisões aqui também? É aquela parte material, e a transformada é justamente aquela parte material unida à mônada, que ela se transforma e aí cria vida, tá? Reino mineral. Reino mineral, a palavra que define o reino mineral, eu bem aqui no meio da montanha, é atração. O reino mineral, embora não tenha fluido vital, ele tem uma manifestação. Ele tem magnetismo, ação magnética atraente que reúne os elementos de fluidos apropriados para a formação do material. Ele também tem um psiquismo diretor, que organiza essa ação, essa atração, né, para reunir. Então, existe um psiquismo rudimentar,
tá? E também existe a fiscalização por espíritos prepostos. Então, os espíritos, existe lá, a gente já falou do Deva, né, que é um termo que eu usei na outra aula, que não é um termo espírita, mas o Deva é conhecido como aquele espírito que cuida de uma rede de seres de reinos mais inferiores. Então, o mineral não é cada pedrinha, uma mônada, cada pedrinha tem um ser indivíduo, não. Ele é um indivíduo, é um coletivo, né? Um coletivo que formará, aquele coletivo possivelmente formará um indivíduo. Tá? Então, uma montanha tá lá, e cada pedrinha dessa montanha, cada montanha que tenha, não. Isso é muito complexo, a gente não tem conhecimento, nem para especular esse tipo de informação ainda, infelizmente. Mas o mineral, ele é rudimentar, ele não está nem com princípio inteligente ainda, ele tem psiquismo, tá? É uma sensação e olha lá, nem sensação ele tem, para falar a verdade, tá? Ele só tem magnetismo. A ação dos prepostos é proporcional ao nível de inconsciência do ser. No mineral, a ação dos prepostos é mais para causar uma situação para os outros reinos do que para o próprio reino mineral. Porque ele está realmente num momento, Gabriel Delany fala que não existe evolução dentro do mineral. Mas a evolução que ele quer dizer é a evolução da mônada em conhecimento, em crescimento espiritual. É por isso que não existe ainda princípio espiritual. Porque a evolução é a evolução material. Tá? Ele precisa ter essa evolução material, essas moléculas precisam sofrer uma evolução material para chegar a outras situações. Mas ele não tem esse aprendizado moral. Uma pedra está lá, a montanha está lá e está refletindo no mundo. Nossa, olha o mundo. Não tem isso. Ele tem lá apenas um magnetismo e o psiquismo que vai reunindo os seres lá por simpatia de matéria, tá? O mineral arrancado do meio, aí é o que eu vou trazer a primeira polêmica da apostila. As apostilas, elas precisam ser revistas, tá, pessoal? Porque, como diz Kardec, o espiritismo não parou no mundo, ele tem que evoluir, e alguns termos das apostilas, assim como a aula de Umbanda, que tem que ser revista, não entendendo o espiritismo, esses termos dessa apostila também têm que ser revistos. Por quê? Ela traz que o mineral arrancado do meio em que se desenvolve morre. Como morre a planta separada do solo de onde extraía a seiva e recebia os elementos que lhe mantinham a vida natural. O princípio diretor se retira e também diz que a única sensação que a pedra tem, que o mineral tem, é irritabilidade. Bom, primeiramente, a própria apostila já traz lá o contrassenso dela, a contra-informação, que aqui na apostila já consta. O psiquismo diretor no mineral forma um conjunto que se personifica, que se divide quando há divisão na massa, em consequência da mutilação ou da extração. Então, o psiquismo diretor, ele se divide, ela não morre, não é assim que funciona, tá? E quando mutilado na sua constituição, sabe reparar a mutilação de consciência. Então, não morre, porque não tem fluido vital, tá? O mineral arrancado do meio não morre, não tem fluido vital, ele não morre. Ele continua lá, talvez ele se perca, dependendo do tamanho, ele pode se perder do psiquismo diretor dele, porque ele é pequeno, então ele vai... Só que hoje nós temos provas de cristais que são extraídos e que mantêm a sua energia. Eles têm energia, eles conseguem, inclusive, trabalhar na cura. Então, é um assunto muito complexo, mas a gente não pode falar que ele morre quando ele é arrancado, porque ele não morre. Não é como uma planta que tem fluido vital, tá? Outro ponto, não tem sensação. O mineral não sente irritação, ele não sente irritabilidade, gente. Ele só tem magnetismo. Ele ainda não desenvolveu nem corpos fluídicos e nem se ligou a princípio inteligente e para ter alguma sensação, tá? A sensação já vai para a planta, para o próximo. Trigueirinho nos fala: preparamo-nos para um bom convívio com esse reino se percebemos que em cada partícula mineral está presente, materializada, a força do espírito. Em Evolução Anímica, de Gabriel Delany, nos diz que no reino mineral propicia a solidez, a conquista simbólica da estrutura óssea do princípio espiritual. Então, a evolução da alma, o item desse livro, a Evolução Anímica do Gabriel, tá? E ele é uma conquista simbólica, tá, gente? Porque é como se fosse para a parte, como eu disse, para a parte material. Ele está adquirindo aí sustentação para a parte material, mas ele não está adquirindo nada moralmente falando. Ele não fica irritado quando você chuta ele, a pedrinha, tá? Então, essa coisa de irritabilidade não faz sentido. Vamos lá, continuando. Depois eu trouxe aqui uma curiosidade sobre o vírus, né? Sobre o vírus que contém nesses outros reinos.
Na intermediação com o reino vegetal, que lhe vem a seguir, investigações científicas descobriram a geração espontânea dos vírus nas estruturas cristalinas. Os vírus se situam na encruzilhada dos reinos mineral, vegetal e animal, como se fosse uma espécie de ensaio para ordenações futuras. A fonte está aqui, é um site muito legal, que faz uma comparação de espiritismo e antroposofia, que é maravilhoso. Antroposofia também é tudo de bom. Bom, os vírus, eles têm uma parte, né, da ciência que trata o vírus como um ser vivo, tá? Outra parte da ciência não trata o vírus como ser vivo, porque ele só se desenvolve baseado em outro ser vivo. Ele não tem estrutura que pode se manter vivo sozinho. Ele precisa de outra estrutura para se desenvolver. Então, por isso, uma parte da ciência não entende o vírus como ser vivo. Mas nessa parte de estudo espiritual, a gente consegue compreender o vírus como algo que acontece nessa fase de transição do mineral para o vegetal e do vegetal para o animal. Estudos demonstram que existe esse vírus nessas fases. Vamos lá. E é engraçado que até a gente fica até... Nós estamos vivendo uma pandemia, né? Uma coisa... Ai, gente, eu quero voltar aqui o negócio. Peraí. Estamos vivendo um momento bem difícil com esse vírus, com esse Covid-19, que a gente fica até com raiva do vírus, né? Sem se lembrar que o vírus também é parte dessa evolução e que nós também possivelmente passamos por momentos em que precisamos do vírus para a nossa evolução, né? Evolução nos reinos. Depois nós vamos para o vegetal. Ah, eu pus o vegetal e esqueci de trocar a montanha, mas tem umas folhinhas aqui, então tudo bem, salvou o vegetal. Reino vegetal é o reino da sensação. Aí sim, a gente pode até falar de irritabilidade, mas no mineral não. Então, a materialização do psiquismo tem mais curta duração do que no mineral, porém de maior progressividade. Ou seja, um psiquismo mineral, ele dura milhares, acho que milhões de anos, um psiquismo material. Já o psiquismo vegetal, ele dura 100 e poucos anos, a duração que a gente vê os vegetais mesmo, vegetais mais longos. Então, o psiquismo deles tem mais, dura, a vida material menos, é menos duradoura. No entanto, ele tem maior progressividade, ele evolui mais rápido, porque ele tem aprendizado. Então, aí essa progressividade é uma progressividade também no campo material e no campo moral. Ele começa com as sensações, não é moral, é sensações apenas. Tá? No campo, talvez, dos sentidos, né? Não moral. Os vegetais, eles têm uma série de tropismos. Tropismos são estímulos existentes no vegetal que geram movimento em busca de condições para a sua sobrevivência. Por exemplo, fototropismo é aquele movimento que quando a gente vira uma plantinha, ela vai em direção à luz. Se você virar, no outro dia ela vai se movimentar. Esses tropismos, eles são causados... na ciência, na biologia, fala que é a raiz e o caule, que tem tropismo diferente, tropismo inverso e tal, mas para quem conhece o fluido vital e para quem leu, né, acabou de falar do Leibniz, a gente sabe que existe algo a mais. E o que faz esses tropismos, o que causa o tropismo, é o fluido vital, porque é nesse reino que se inicia o fluido vital. Aí sim, a gente tem aquele fluido que a gente estudou lá atrás. Eles não têm perispírito e não têm princípio inteligente ainda, tá? Essa palavra princípio inteligente também é muito utilizada, né? Largamente utilizada em várias narrativas e muitas vezes causa confusão. Vamos lá. Aí, ainda o reino vegetal, vou pôr aqui na fadinha. Sofre intervenção dos espíritos prepostos e colaboração por parte dos elementais, que são aqueles seres que a gente estudou também, que ficam muitas vezes nos reinos intermediários. Então, gnomos, ondinas, silfos, salamandras, são seres elementais que auxiliam, né, em todos os planos. Não há solução de continuidade na progressão do princípio espiritual. Os planos se intercomunicam, ocorrendo adaptações no plano espiritual. Plano, não planto. Então, assim, não existe um limite, né? Até aqui, pronto, agora você vai para o próximo plano. Não, porque no plano espiritual existem adaptações que são feitas para que aquele princípio possa se adaptar melhor à próxima fase. Então, e cada um tem a sua evolução seguindo uma linha, como eu posso dizer? Alguns seres no reino vegetal
podem conviver com outras situações que pode fazer com que a evolução seja por outro caminho. Como nós, seres humanos, né? Uns aprendem um pouquinho mais pela dor, outros conseguem aprender um pouco mais pelo amor. Nos reinos vegetais também existe uma certa diferença. E aí, aqueles talvez que não consigam alcançar aquela evolução de sensações e de crescimento material, pode sofrer aí adaptações em outros planos para que progrida, né? Porque senão fica estacionário. Existe muito auxílio, gente, muito auxílio dos espíritos prepostos, viu? A gente não evolui facinho, não. Nesse reino, aprendemos a doar e a irradiar amor de forma natural. O reino vegetal sobrevive, nutre, sustenta e cura os membros de outros reinos. Exalam perfumes que harmonizam os ambientes. Sobreviver, sentir, adaptar e doar. Gosto muito desse provérbio mexicano aqui, né? Tentaram nos enterrar, mas não sabiam que éramos sementes. A natureza, né? O reino vegetal é um reino maravilhoso, ele é um reino de doação. Embora não exista ainda esse sentimento puro de falar amor, né? O amor, mas existe sim a ação, que é uma ação de doação, uma ação natural mesmo, né? O reino vegetal, assim como o animal também, são reinos puros para essa colaboração aos outros reinos. Eles doam, eles curam de todas as maneiras. Meu pequenininho chegou aqui, gente. Vem cá, a mamãe tá dando aula. Vem cá com a mamãe. Ele tá dormindo. Eu aproveitei para dar aula enquanto o Joso foi com o Gael almoçar. Mas eu vou continuar, vamos ver se ele me permite. Senão eu vou parar e depois eu continuo. Vem cá com a mamãe. O bom relacionamento entre os homens e as plantas... Ah lá, Luca! O bom relacionamento entre os homens e as plantas expande os dons tanto do reino humano quanto do vegetal. Trigueirinho. Gosto muito do trigueirinho. Ah, o Luca, ó. Fala, oi! Acordei. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? De preservação. Nós temos que colaborar, né, com essa evolução desses seres que estão na natureza que mais auxiliam do que prejudicam. Na verdade, o reino que mais prejudica, né? O planeta, infelizmente, é o hominal, que tem escolhas... É da mamãe, que tem escolhas equivocadas, né? É da mamãe também. Vamos continuar. A mãe vai clicar aqui, ó. Vai aparecer mais coisa. Reino animal, os cachorrinhos. Instinto. Surgem as primeiras manifestações de inteligência relativa, o instinto. O animal apresenta o princípio inteligente. Aí nós começamos a trabalhar com o princípio inteligente, tá? A presença do corpo astral modifica o corpo etérico e, portanto, o corpo físico. Por isso, os animais têm forma distinta das plantas. Então, a presença do corpo astral é o que possibilita o princípio inteligente se acoplar ao animal. Mamãe. É mamã. Mamãe. É da mamãe esse aí, né? Mamãe. É da mamãe. Vamos continuar. Mamãe. É tudo da mamãe. Olha quanto bichinho lá, ó. Olha quanto bichinho. Não possui consciência de si mesmo, embora existam animais que eles já estão, né, meio que apresentando no limiar da consciência, talvez. Não possui livre-arbítrio. E aí o livre-arbítrio eu coloquei entre aspas porque eu gostaria que alguém me dissesse quem aqui possui livre-arbítrio. Vocês sabem que eu já falei aqui numa aula que livre-arbítrio não existe no plano encarnado, né? É uma discussão que eu venho tendo comigo e com todas as literaturas, que eu acho que a palavra livre-arbítrio é usada de forma muito irresponsável. Livre-arbítrio é aquela escolha livre de influências. E nós, encarnados, não temos escolhas livres. Nós temos bom senso. Livre-arbítrio só no outro plano. Mas tudo bem, não vamos... Da mamãe. Não vamos entrar nisso agora, porque é muito complexo também, né? É da mamãe. Olha lá a mamãe e o Luca lá. Nós estamos falando com eles. Estamos contando uma historinha. O instinto de sobrevivência desenvolve a voracidade. Outro ponto que a apostila traz, né, que eu venho aqui para rebater, que fala que o animal é da mamãe. Vamos pintar. Que fala que o animal é cruel e ardiloso e só tem piedade pelos filhos. Bom, o animal não é cruel, gente, nem ardiloso e tampouco piedoso. Ele age por instinto, tá? Não existe crueldade. Crueldade é prazer em maltratar. Prazer em matar. O animal não tem prazer em matar ninguém. Ele faz por instinto. Instinto de preservação, instinto de sobrevivência, por medo, por reação. Então, esse trecho é um trecho bem equivocado também, tá? Não há escolha... Aqui, ó, pinta.
Não há escolha ou alternativa. É conhecimento instintivo, herança psíquica dos antepassados. O animal não escolhe, tá? Vou escolher, eu, leão, vou escolher matar aquela zebra agora. Porque aquela, não fica a cara daquela zebra, eu vou com as outras. Gente, por favor. Não, é contra a informação isso, tá? Os animais estão ainda na parte da pureza. Vamos lá. Peraí, que eu tô mudando com a esquerda aqui. Desenvolvem a vontade, né? Eles desenvolvem uma vontade primitiva. São sensíveis aos estímulos e à atividade. Apresentam a energia de devoção. Expressa como domesticidade e estima seus benfeitores. O homem é tido como um deus pelos animais. No entanto, por vezes, se manifesta como um ser diabólico. O homem, né? Os animais, se o homem tratar com amor, se o homem soubesse respeitar, né? Eles teriam uma devoção. Os animais são muito devotados aos homens. Os maus tratos e indiferença de nossa parte frustram a natural devoção que esse reino está pronto para dedicar-nos, o que retarda o progresso. Então, quando o homem age com crueldade, e o homem sim consegue ser cruel em muitos aspectos, por vários outros motivos, aí a gente começa a frustrar a evolução desses animais. Aí trago o nosso... Ó Jesus, filho! Ó Jesus! É Jesus! É Jesus! Aí eu trago mais um trecho do trigueirinho. Ajudamos a evolução de um animal... É o Jesus! É Jesus! Ajudamos a evolução de um animal... Jesus! Ao fortalecer suas condutas mais próximas à humana. Jesus! Já a mãe acabar de ler. Quando uma chispa em seu interior torna-se sensível às características humanas, ela começa a destacar-se da consciência grupal. Lembra da consciência grupal que a gente falou? É Jesus, meu amor. Olha como ele é bonito. Jesus. Ele é bonzinho, ele é bondoso. É um ser bondoso. É bondoso. Ela começa a destacar-se da consciência grupal. E assim surge uma alma individualizada. Então, quando a gente começa a ver esses animais, né, animais domesticados, já são seres que se desprenderam já da consciência grupal, tá? A alma começa a ser formada com estímulos nos níveis internos da consciência animal e com o despertar dos seres humanos para o nível espiritual. E aí, para finalizar nossa aula, que nós vamos terminar na próxima, né, a parte da evolução anímica, eu trouxe... Jesus de novo, olha como ele conhece. Eu trouxe esse texto maravilhoso do Chico. Vamos ler para todo mundo, filho, ó. Deus chama Vozes do Espírito. Jesus. Você vai ler com a mamãe, ó. Deus é meu pai. A natureza é minha mãe. O universo é meu caminho. A eternidade é meu reino. A imortalidade é minha vida. A mente é meu lar. O coração é meu templo. A verdade é meu culto. O amor é minha lei. A forma em si é minha manifestação. A consciência é meu guia. A paz é meu abrigo. A experiência é minha escola. O obstáculo é minha lição. A dificuldade, o meu estímulo. A alegria é meu cântico. A dor é meu aviso. A luz é minha realização. O trabalho é minha bênção. O amigo é meu companheiro. O adversário é meu instrutor. O próximo é meu irmão. A luta é minha oportunidade. O passado é minha advertência. O presente é minha realidade. O futuro é minha promessa. O equilíbrio é minha atitude. A ordem é minha senha. A beleza, meu ideal. E a perfeição, o meu destino. Pessoal, obrigada pela atenção. Desculpe aí os erros, tá? Desculpe alguma coisa. Eu estou ainda em processo de evolução também, como vocês. Então a gente vai errar muito. Inclusive nas teorias e na prática, né? Obrigada e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Beijo, fala tchau. Manda beijo. Isso!